Hoje iniciamos a Semana Santa, tempo especial para lembrarmos e meditarmos na paixão, na morte, mas também na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo de expectativas. Eu tinha em torno de 11 anos e era Natal. Na nossa casa nós celebrávamos o Natal de uma forma sempre muito bonita, em família. Eu trago boas memórias das nossas festas de Natal em família. Mas naquele ano, debaixo da árvore de Natal, os presentes que ali a gente aguardava com muita expectativa estavam um pouco diferenciados. Bem menor quantidade, assim, um para cada um. E então, quando chegou na hora de cada um de nós, filhos, recebermos os nossos presentes, eu recebi uma pequena caixa. Abri aquela caixa com muita expectativa. E para minha surpresa, havia apenas um par de chinelos. Havaiana, bem comum. E eu pensei, puxa, tudo bem que eu sou o filho mais velho, né? Mas eu comecei a comparar o meu presente com o presente das minhas irmãs, que ganharam presentes muito mais expressivos. E eu confesso, a decepção estava estampada em meu rosto. Depois de algum tempo, meu pai me perguntou, meu filho, alguma coisa errada com o seu presente? E eu, obviamente, como filho mais velho, disse, não, pai, está tudo certo. Então ele, quase que com um olhar maroto, olhou para mim e disse, meu filho, eu consigo entender e compreender a tua decepção. Na realidade, tem mais um presente preparado para você. Mas você precisa procurá-lo, ele está escondido na casa. Uau! Os meus olhos brilharam. Havia algo mais. Então comecei a procurar pela casa até que finalmente encontrei lá num pequeno cubículo algo que estava coberto por um grande lençol. E quando eu descobri aquele lençol, havia uma bicicleta de 10 marchas. Pensa num piá faceiro, né? A alegria, sorriso de boca a boca. E aquilo, 30 anos atrás, gente, ou mais até, era de fato algo que daria para estufar o peito e se orgulhar muito do presente que a gente recebeu, de a bicicleta que eu recebi. Eu posso imaginar que você também já experimentou muitas decepções. Talvez as suas decepções não foram tão ingênuas como a minha, mas foram decepções sérias que te marcaram profundamente. Marcaram a tua vida e que talvez até te acompanham até o dia de hoje. Pessoas nos decepcionam. E como isso é doloroso. A gente aposta nelas, a gente confia nelas, mas na hora em que a gente mais precisa delas, elas nos deixam na mão. Não poucas vezes também experimentamos que Deus nos decepciona. E nesse caso, toma conta do nosso coração um sentimento de angústia, para não dizer de desespero. Parece que com a decepção gerada por pessoas, até que a gente ainda consegue lidar. Mas quando Deus nos decepciona, é frustrante. Você nunca ouviu a frase? Não confie em pessoas porque pessoas nos decepcionem. Confie em Deus. Deus nunca nos decepciona. Mas de repente, experimentamos como Deus também pode nos decepcionar. Essa experiência nós fazemos, por exemplo, quando estamos no hospital com alguém que nos é querido. Os recursos médicos chegaram ao seu limite. E aí a gente ora, Senhor, ajuda-me. Mas a enfermidade evoluiu. Essa é também a nossa experiência quando, na vida de muitos casais, o casamento, as relações familiares se encontram em profunda crise. Senhor, ajuda-nos. E, no entanto, o casamento sucumbiu ao divórcio. E o que dizer quando você e eu nos encontramos com o coração apertado? Passamos por provações, por tentações, vivemos dias agitados, noites de insônia. O trabalho aperta a nossa agenda. Ou então precisamos fazer escolhas, tomar decisões que não são simples e fáceis de serem tomadas. Decisões profissionais, acadêmicas, da vida pessoal.
Nem sempre a maneira como as coisas se desenvolvem, o rumo como que as coisas vão tomando, né? Que a gente sonhou ou imaginou, nem sempre é assim. Há muita decepção ali no meio, inclusive com Deus. Você já conhece o livro do Bibo, O Deus que Destrói Sonhos? Quero recomendar que você leia o livro. Talvez deveríamos fazer diferente. Que tal em fazermos um exercício e invertermos o problema? Como você acha que Deus deveria agir para que decepções não aconteçam? Posso imaginar o que você está pensando. Posso imaginar que talvez uma das tuas alternativas implica no fato de que Deus deveria sim acolher a todos os nossos pedidos. Ele deveria nos livrar das nossas preocupações, resolver as nossas necessidades, por que não curar todas as nossas enfermidades? Exatamente assim como há 2000 anos atrás, quando Jesus percorria a terra de Israel com seus discípulos, bem que ele poderia fazer assim ainda hoje. Naquela época, aqueles que estavam desanimados eram fortalecidos. Os que passavam fome e necessidade eram saciados, os enfermos eram curados. E exatamente essas mesmas expectativas tinham as pessoas da cidade de Jerusalém por ocasião agora da Semana Santa. Entre o povo havia se espalhado a notícia: ele vem, o homem da Galileia, aquele que expulsa os demônios, que ressuscita os mortos, ele está vindo para Jerusalém. Esse é o homem de tantos milagres. E ele cura todas as nossas enfermidades e sacia as multidões com pão. Ele está vindo. E de fato, Jesus está vindo. Esse pregador itinerante se aproxima dos portões da cidade santa, da cidade de Davi. Quero convidar você a ouvirmos, esticarmos o nosso ouvido para ver o que aconteceu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, e eu leio e você pode acompanhar os versículos 12 a 19 que dizem: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa ouviu falar que Jesus estava chegando à cidade de Jerusalém. E então a multidão pegou ramos de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus havia conseguido um jumentinho e montou nele, conforme está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o teu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, os discípulos de Jesus não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal milagre miraculoso, tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim também os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo segue e vai atrás dele. Você consegue se colocar no lugar dessa multidão? E você consegue sentir a ansiedade com a qual o povo de Jerusalém agora aguarda a vinda de Jesus, mas especificamente também pela ajuda de Jesus. E por causa dessa grande expectativa, eles começam a exclamar em alta voz: Hosana, ajuda-nos, Senhor. Tente imaginar a cena. A agitação daquela massa de pessoas, os gritos fenétricos, tudo é tão intenso nessa história. Provavelmente todos os habitantes de Jerusalém ouviram os gritos e saíram às janelas para ver
e acompanhar o que estava acontecendo. Jesus entrando pela cidade. Mais direto e mais explícito do que isso, impossível. Com todas as letras, o povo deixa muito claro o seu pedido. Jesus, é hora de intervires. Ajuda-nos. E Jesus, o que é que ele faz? O texto que nós acabamos de ler não menciona nenhum gesto de vitória da parte de Jesus. Eu não li aqui nada que remetesse a um homem de punhos cerrados, erguidos. Não encontramos aqui na narrativa nenhuma demonstração de poder, nenhum comício. Ele não se deixa carregar pela multidão como um herói. Aqui, nesse momento, ele não cura doentes. Ele não expulsa os soldados romanos da cidade. E parece que todo aquele clamor da multidão, ajuda-nos, não atinge ou nem sequer sensibiliza Jesus. A única coisa que nós lemos aqui no texto foi que Jesus montou um jumento. Exatamente o animal que o profeta Zacarias viu em sua visão do Messias. O Messias entrando em Jerusalém montado em um jumento. Um jumento, um animal de carga. O que é que Jesus quis expressar com o seu gesto, com a sua ação? Penso que Jesus não quis ser transformado ou não quer ser transformado em alguém que ele não é. A multidão aqui viu em Jesus alguém que operava milagres, alguém que poderia realizar talvez todos os seus anseios e desejos. A multidão viu em Jesus um rei que lhes poderia devolver a justiça, a liberdade, talvez o orgulho nacional que eles haviam perdido diante do domínio dos romanos. Mas Jesus não se deixa encaixar nesse esquema. Jesus não entra na cidade de Jerusalém como que num cortejo de vitória, um cortejo militar. E também não se trata de um cortejo tipo Papai Noel, que sai jogando balas e atendendo às expectativas da multidão, saciando seus desejos mais imediatos. Jesus entra na cidade de Jerusalém, porque esse é o desejo e essa é a vontade de seu Pai Celeste. Seu Pai quer que ele vá a Jerusalém, mas não para ser um herói, mas para ser pregado numa cruz. E aqui há uma grande decepção, uma grande desilusão do povo. Jesus não entra na cidade para realizar e cumprir todos os desejos da multidão, mas para cumprir a vontade de seu Pai. No entanto, parece que a ficha não cai. O povo está tão imerso, tão contagiado pelos gritos de Hosana, que significa ajuda no Senhor. O povo está tão preocupado consigo mesmo, que não reconhecem as verdadeiras intenções de Jesus. Corta. E nesse momento, eu olho para mim mesmo. Eu olho para essa Semana Santa que nós estamos vivendo e adentrando. O que é que eu espero de Jesus? O que é que eu espero do Domingo de Ramos, do domingo de hoje? O que acontece comigo quando eu clamo a Jesus? Hosana, Senhor, faça alguma coisa, ajuda-me, intervenha na minha vida. Será que eu estou disposto a experimentar uma decepção, uma desilusão? Estaria eu disposto a aceitar o fato de que Jesus não vem em primeiro lugar para realizar os meus desejos, mas para realizar a vontade do Pai? Será que eu estou disposto a reconhecer que Jesus não vem em primeiro lugar ao meu encontro, ao encontro das minhas necessidades? Das minhas necessidades pessoais, mas ele vai ao encontro da
cruz. Isso não é escandaloso? Quando reconhecemos essas coisas, com certeza, isso representa também para mim, também para você uma desilusão. Nós percebemos que Jesus não é bem aquele que eu talvez imaginava que ele fosse. Ele não é bem aquele que realiza os meus desejos, os meus sonhos. Ele é o Cordeiro de Deus, que se encaminha para a cruz, como você pode ler e acompanhar em Filipenses capítulo 2. Mas pense comigo, toda desilusão, ela não é ao mesmo tempo também libertação? Porque quando eu experimento uma desilusão, a ilusão na qual eu vivia até esse momento, ela é superada. Tente imaginar um peregrino no deserto e ele tem alucinações por causa do calor intenso. Nesse caso, a desilusão o ajuda a buscar a verdadeira fonte de água e a não morrer de sede no deserto. Percebes que uma desilusão tem o seu aspecto positivo. Nesse domingo de Ramos, nesse domingo de hoje, Jesus vem ao nosso encontro, sim. Mas ele vem para nos desiludir. Ele não deseja e não quer que a gente se perca em nossas buscas por realizações de nossos próprios sonhos e desejos. Ele quer nos livrar e libertar dessa nossa louca e frenética busca, que em última análise são como miragens, apenas nos iludem. Jesus deseja e ele nos convida a experimentarmos, entre aspas, uma desilusão, né? Mas que nos conduz para a verdadeira fonte de água. E que fonte é essa? É a fonte que emana de sua cruz. Sim, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Fonte que corre generosamente, salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz eu sempre me glorio. E por fim descansarei, salvo além do rio. E a segunda estrofe do hino diz: a tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me. Matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, para que a terra eu possa ver santa, além do rio. Que ali na cruz o reconheçamos como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. Amém.